A próxima questão refere-se a um tema do direito processual civil, a competência na ação civil pública. Antes de adentrarmos a questão específica levada ao STJ, nós vamos tratar de alguns conceitos preliminares a respeito do tema competência. A competência está intrinsecamente ligada ao exercício da função jurisdicional. A jurisdição é a função dada a um órgão jurisdicional de prevenir e compor conflitos dentro do território nacional. A jurisdição ela é una, mas por razões de conveniência, a distribuição das causas pelos vários órgãos jurisdicionais, de forma a estabelecer limites para o órgão exercer a jurisdição. A competência é o poder de exercer a jurisdição conforme os limites estabelecidos pela lei. A competência é a medida, o limite da jurisdição. São dois os princípios relacionados à competência: indisponibilidade e tipicidade. Conforme o princípio da indisponibilidade, o órgão jurisdicional não pode deixar de exercer a jurisdição, ou mesmo não pode ceder o exercício dessa função jurisdicional, porque o exercício dessa função é indisponível e é definido e determinado de acordo com a lei, conforme o princípio da tipicidade. O princípio da indisponibilidade e o princípio da tipicidade são articulados em atenção ao princípio do juiz natural. A competência deve ser fixada pela lei e a competência jurisdicional é indelegável. No entanto, o STF admite a flexibilização do princípio da tipicidade. Por exemplo, de forma excepcional. Por exemplo, é cabível embargo de declaração em face de decisão proferida pelo STF e o STJ. O cabimento dos embargos de declaração não está previsto na lei, mas de acordo com a jurisprudência é possível, é cabível esse recurso. Então, o STF, conforme a sua jurisprudência, admite a flexibilização em casos excepcionais do princípio da tipicidade, que rege a definição da competência. O artigo 87 prevê o princípio da perpetuatio jurisdicionis. Perpetuatio jurisdicionis é um instrumento de estabilização processual. Conforme o artigo 87, a competência é definida de forma concreta no momento da propositura da demanda. E alterações supervenientes do fato ou do direito não são capazes para alterar a competência já previamente definida. Conforme o Código de Processo Civil, é possível que haja alteração superveniente da competência nos casos de alteração dos critérios, como em razão da matéria e em razão da hierarquia, ou mesmo quando houver a supressão do órgão jurisdicional. Nesses casos, a competência anteriormente fixada é alterada. Então, o órgão que era competente para processar e julgar uma causa deixa de ser, passando a um órgão jurisdicional que será então competente. Essas ressalvas são definidas em razão da fixação de critérios que indicam a competência absoluta. Competência em razão da matéria, competência em razão da hierarquia, são formas de competência absoluta, ditadas pelo interesse público.
Seguindo essa lógica, todas as formas de competência absoluta obedecem essa ressalva, obedece esse artigo. Então, conforme o artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85, a competência para processar e julgar a ação civil pública é do local do dano. É uma competência territorial, que conforme uma noção clássica do direito processual civil, a competência territorial é uma competência relativa. Mas, conforme o artigo 2º da Lei 7347, a competência territorial para processar e julgar a ação civil pública é uma competência funcional. A competência territorial funcional, que é absoluta. O segundo ponto que veremos trata das competências de foro, juízo, distribuição. A competência de foro está diretamente ligada ao território. Na Justiça Estadual, a competência de foro indica a comarca. Na Justiça Federal, competência de foro indica a seção judiciária. Competência de juízo refere-se ao órgão, à vara, à unidade administrativa, ao cartório competente, de acordo com as leis de organização judiciária. Conforme a competência de foro, há a fixação dessa competência pela lei e a competência de juízo pelas leis de organização judiciária. Conforme os artigos 251 e 252, onde houver mais de um juiz competente, os processos deverão ser sorteados dentre aqueles abstratamente previstos como competente. A competência pela distribuição serve para dar concreção para, no caso concreto, se estabelecer qual é a competência para processar e julgar uma causa. Competência territorial funcional. Conforme vimos, o artigo 2º estabelece uma forma de competência territorial funcional, que é o local do dano, competente para processar e julgar a ação civil pública. Apresentam-se as seguintes competências funcionais: a competência funcional órgão e a competência funcional territorial. A competência funcional órgão é a competência funcional clássica, que é definida em razão do curso do processo. Então, de acordo com o curso do processo, com o procedimento, o órgão jurisdicional de primeiro grau deve exercer a função jurisdicional nos limites da sua competência e, havendo recurso, ele devolve a causa ao tribunal, que também exercerá a sua competência nos limites, a sua função jurisdicional nos limites de sua competência, ditada em razão do curso do processo. Então, na medida em que esses órgãos exercem as suas atribuições, as competências são diferentes e são competências absolutas. Há também a competência funcional territorial. É aquela definida no artigo 2º da Lei 7347. Conforme o artigo 2º, é competente o local do dano para processar e julgar a ação civil pública. Então, conforme Barbosa Moreira, essa denominação, essa nomenclatura está equivocada. Deveria se chamar apenas competência territorial absoluta, porque não tem uma ligação lógica e imediata com a competência funcional órgão, que nós vimos. O ponto seguinte refere-se à possibilidade de delegação da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual. Conforme o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal,
é possível essa delegação nas causas previdenciárias, onde não houver vara da Justiça Federal no local. Quem exercerá a jurisdição, a função jurisdicional, é a Justiça Estadual, devendo o recurso eventualmente interposto para o Tribunal Regional Federal, porque a Justiça Estadual, no caso, por autorização constitucional, ela exerce a função da Justiça Federal. Ainda que a causa seja de interesse da União, empresa pública e suas autarquias, que define a competência da Justiça Federal, no caso, quem processará e julgará as causas previdenciárias será a Justiça Estadual, porque ausente no local a Justiça Federal, vara da Justiça Federal. Então é um caso previsto e excepcionado na Constituição Federal. Pergunta-se: o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, aplica-se à ação civil pública? Quer dizer, se no local do dano não houver vara federal, mesmo que, e se a ação civil pública for manejada e houver o interesse da União, autarquias e empresas públicas, de quem será a competência? Da Justiça Federal ou da Justiça Estadual do local do dano? Conforme o entendimento sumulado do STJ, no enunciado número 183, quem será competente será a Justiça Estadual. Vou ler o enunciado. Compete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de varas de Justiça Federal, processar e julgar a ação civil pública, ainda que a União faça o processo. Então, conforme o entendimento do STJ, quem processará e julgará a ação civil pública será a Justiça Estadual. Esse entendimento, ele é passado, está ultrapassado. Hoje, o entendimento que prevalece é definido no recurso extraordinário 228.955-9. Há uma flexibilização do artigo 2º. Conforme o STF, não se aplica o artigo 109, parágrafo 3º, às ações civis públicas. Por quê? Para a aplicação, para a delegação de competência, é necessária uma previsão expressa a respeito do tema. E não houve essa atuação por parte do legislador ordinário. Então, havendo interesse da União, das empresas públicas e das autarquias que indiquem a competência da Justiça Federal, se não houver vara da Justiça Federal no local, a Justiça Estadual não conhecerá a ação civil pública. Deverá ser processada e julgada a ação civil pública na seção judiciária mais próxima, conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Então, essa súmula, enunciado 183, encontra-se ultrapassado. Próxima questão se refere à cláusula de eleição de foro e à questão levada ao STJ. No caso levado ao STJ, havia a ocorrência de um contrato administrativo que versava sobre uma cláusula de eleição de foro. Qualquer litígio que envolvesse a execução do contrato administrativo deveria ser no Distrito Federal. Contudo, verificou-se a possibilidade de uma lesão num local que não seja do Distrito Federal. No caso levado ao STJ, pergunta-se: a cláusula de eleição de foro prevalece sobre a competência territorial funcional
e absoluta, definida no artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, conforme o STJ, a competência territorial que estabelece o local do dano como o competente para processar e julgar a ação civil pública não pode ser flexibilizado por ajustes entre as partes, ainda que essa flexibilização seja por meio de um contrato administrativo que obedeça a cláusulas exorbitantes. Então, conforme a orientação do STJ, a competência territorial, por ser absoluta no caso da ação civil pública, ela não pode ser flexibilizada por qualquer ajuste entre as partes. No caso levado ao STJ, o conflito foi conhecido, deve ser conhecido, pelo juízo do local do dano. Concluímos aqui essa questão importantíssima para o processo civil e para a resolução de questões de provas objetivas e discursivas.